Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblicos e teológicos. Dando continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe de adultos do primeiro trimestre de 2024, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Hoje estudaremos a lição de número 3. Lição de número 3 para o dia 21 de janeiro de 2024. A natureza da igreja. Certamente uma lição rica, abençoada e abençoadora. Fique comigo, vamos estudar, vamos aprender para crescermos em graça e em conhecimento para a glória do nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, como o próprio título da lição já sugere, hoje nós aprenderemos um pouco mais a respeito da natureza da igreja. Contudo, já de imediato convém destacar que quando falamos de natureza da igreja, nós estamos falando de sua essência, o que faz com que uma igreja seja essencialmente cristã. E é óbvio que para falar sobre a essência, sobre a natureza da igreja, nós precisaremos destacar algumas características. E claro, ao falarmos de características que apresentam a igreja na sua essência, nós temos a plena ciência que existem muitas características. Entretanto, nesta lição, nós destacaremos apenas algumas características. Por exemplo, a igreja de Cristo, ela é essencialmente, genuinamente confessional. Ao destacarmos esta característica, este adjetivo confessional, óbvio, nós estamos dizendo que ela fundamenta-se na palavra bendita de nosso Deus. Repito, quando destacamos que a igreja ela é confessional, nós estamos dizendo que o seu fundamento é a Bíblia Sagrada, a inerrante palavra de Deus. Também, uma outra característica desta igreja de Cristo é que ela apresenta tanto a dimensão local e também uma dimensão universal. Com outras palavras, nós podemos afirmar que a igreja existe tanto na forma visível como também na forma invisível. Por fim, mas não menos importante, nesta lição destacaremos que a igreja ela é genuinamente unitária, única, indivisível. A igreja ela é uma unidade, um único corpo. Sendo assim, destacaremos os 3 tópicos da lição apresentados para nós. A saber, primeiro tópico, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Segundo tópico, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Terceiro e último tópico, destacaremos a igreja na sua dimensão comunitária. Como não poderia ser diferente, iniciaremos pelo primeiro tópico da lição, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Já destacamos na introdução de maneira bem simples que esta igreja ela é confessional, fundamenta-se só e unicamente só nas Sagradas Escrituras, sola Escritura. Neste sentido,
convém aqui destacar, sem sombra de dúvidas, que uma igreja verdadeiramente bíblica, cristã, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela é fundamentada, firmada na palavra do nosso bom Deus. Assim sendo, o comentarista da lição, ele pontuou duas situações essenciais no que diz respeito à palavra de Deus. Primeira, Cristo, ele é a palavra viva, a palavra encarnada. João, inclusive, inspirado por Deus, no capítulo 1 do Evangelho que leva o seu nome, versículos 1, 2 e 3, ele já disse: no princípio era o Verbo, a palavra, o Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo, ele é a palavra viva, a palavra encarnada que habitou entre nós. A igreja, portanto, possui Cristo Jesus como seu fundamento. E Paulo vai falar isso aos Efésios no capítulo 2 e no versículo de número 20, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 20. Pontuando a segunda característica, no que diz respeito à igreja estar fundamentada na palavra, destacamos aqui que esta palavra também se refere às Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, o oráculo de Deus, a palavra inspirada por Deus. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, pontuou o comentarista da lição, e nós reafirmamos da mesma forma, guarde bem isso aí, da mesma forma, não há igreja cristã sem fundamentação bíblica. A igreja de Cristo, ela está fundamentada na palavra do nosso Senhor. Na sequência, o comentarista ainda vai dizer: a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Como todos vocês sabem, a ideia de heterodoxia simplesmente é para trazer o significado, a seguinte compreensão, que algumas pessoas, algumas igrejas apresentam ensinamentos que se desviam dos padrões bíblicos, creem não somente nas escrituras sagradas. No entanto, a igreja cristã, ela é ortodoxa. Ela crê na correta interpretação e somente na interpretação, somente na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Segundo ponto a ser considerado aqui, no que diz respeito à natureza da igreja na sua dimensão confessional, é que ela é habitada pelo Santo Espírito. Sim, a igreja ela é habitada, dirigida e capacitada pela terceira pessoa da Trindade, o nosso Consolador, o amigo Espírito Santo. Ele é a força motriz
da igreja. Se a igreja está de pé nos dias de hoje, apesar dos pesares de tantas investidas do mal, de tantas perseguições, a razão é a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Pois ele também, além de habitar conosco, é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o agente responsável pela obra da regeneração. É ele quem restaura a vida do homem perdido, mergulhado no pecado. Terceiro ponto a ser considerado no que diz respeito à dimensão confessional da natureza da igreja é que quem faz parte da igreja anda no Espírito. Andar no Espírito é ser guiado por Ele, controlado por Ele, dirigido por Ele. E o autor destaca: quando alguém responde à mensagem da cruz, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, confessando Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Agora, regenerado, transformado, restaurado, esse cristão passa a andar, a ser dirigido pela pessoa bendita do amigo Espírito Santo, conforme disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo de número 14. Sintetizando, o Espírito de Deus, ele habita o crente, capacitando-o. Sem esta capacitação, a igreja torna-se inoperante e perde a sua essência. Já no segundo tópico da lição, destacamos aqui a natureza da igreja nas duas dimensões, local e universal. Primeiro lugar, local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à dimensão espacial, isto é, em relação ao local, ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Sendo assim, a igreja existe localmente. Vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. Por exemplo, a igreja que ficava na cidade de Corinto, a igreja situada na cidade de Filipos, a igreja situada na cidade de Colossos. São igrejas locais, visíveis. E o apóstolo Paulo vai escrever direcionando essas igrejas, bem como o próprio apóstolo Pedro escrevendo na sua primeira carta, escrevendo aos estrangeiros. E estes estrangeiros são os cristãos que foram dispersos, espalhados por vários lugares por conta da perseguição. E lá o apóstolo Pedro citou Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A igreja estava espalhada, mas continuava servindo, congregando e adorando a Deus no cumprimento da sua missão. Mas essas mesmas igrejas locais e visíveis, elas vão apresentar particularidades. Sim, pelo próprio conteúdo das cartas que estão no Novo Testamento, nós observamos que todas as igrejas possuem características próprias, possuem particularidades. Como assim? É simples. Os problemas encontrados em uma igreja não eram necessariamente os problemas encontrados em todas as igrejas. Cada igreja apresentava a sua particularidade. De igual modo,
as virtudes. Nem todas as igrejas apresentavam as mesmas características, apresentavam as mesmas virtudes. Um terceiro subtópico, nós destacaremos aqui de forma muito simples a igreja universal e invisível. Se existe uma igreja local e visível, é claro, também existe uma igreja universal e invisível. Somos conscientes, precisamos ter esta consciência. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico, ao espaço físico, a uma região, a uma congregação denominada, que recebe a informação, Assembleia de Deus em Parque das Árvores, onde eu congrego, Assembleia de Deus Coronel Paranhos, onde eu já congreguei, e outras congregações mais. A igreja não se limita a isso, ela é universal. Quando nós falamos que a igreja ela é universal, simplesmente estamos afirmando, declarando, destacando que essa igreja invisível e universal, ela é composta não apenas por membros de uma determinada congregação, não é apenas formada por membros de uma determinada denominação. A igreja universal e invisível, ela é formada por crentes que foram resgatados pelo poder do Evangelho, que foram purificados pelo sangue de Jesus Cristo, que foram regenerados para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repito, a igreja invisível e universal, ela é formada por todos os crentes alcançados pelo Evangelho, regenerados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convém lembrar que para pertencer a essa igreja é necessário estar fundamentado na palavra de Deus e ter o agir, o mover, o controlar, andar no Espírito. Por fim, chegamos ao terceiro e último tópico desta lição: a natureza da igreja no que diz respeito à sua dimensão comunitária. Sim, vale logo lembrar que quando pensamos na dimensão comunitária, destacamos que a igreja é uma. Existem várias congregações, existem múltiplas denominações, mas a eclésia, a igreja de Cristo, ela é una, ela é única, ela é apenas um corpo, formado por muitos membros, é verdade, mas estes membros não são igreja. A igreja é um corpo. Um dedo não pode dizer que é um corpo. Um olho não pode dizer que é um corpo. O corpo é a integração de todos os membros. E Cristo é o cabeça da igreja. Quando afirmamos que a igreja ela é una, nós estamos dizendo que ela é indivisível, inseparável. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã, ela é unida. Não pode haver divisão no corpo desta igreja. A divisão enfraquece, a divisão inutiliza. Se nós dividirmos
amputarmos um braço, o corpo continua vivo, mas o braço deixa ou perde as suas características vitais, definha, não tem utilidade. Logo, a igreja não pode estar dividida. Divisões só trazem prejuízos e, evidentemente, como o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 12, versículo 25, um reino dividido não subsistirá, não permanecerá. A igreja não pode estar dividida. E aqui serve de lição. É a Bíblia quem fala. E essa integração, essa união, essa unidade não é apenas denominacional. Nós ainda não acordamos para isso. Ainda fazemos divisões. Mas a igreja de Cristo, ela é uma única unidade. Permitam-me a redundância. Ela é uma única unidade, um único corpo. O que o diabo não consegue contra a igreja, isso aqui é importante destacar. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Igrejas que ao invés de estarem integradas, unidas, estão divididas por conta de interesses particulares. A igreja, ela não é motivada por interesses particulares, mas para a glória de Deus, cuidando sempre da saúde dos seus membros. Devemos logo, portanto, então, evitar a todo custo o partidarismo, as facções, as preferências, os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da Igreja de Cristo. Aliás, falando em unidade, é o próximo ponto, unidade na igreja. Paulo escreve à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Esse texto mostra o anseio do apóstolo Paulo pela unidade da igreja, que como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, comunidade, deve zelar pela unidade. E da mesma forma, cada crente deve buscar isso. E essa unidade na igreja também implica no cuidado, no zelo de um membro para com os outros membros. Afinal, quando um membro do corpo está doente, todo o corpo sente. Quando um membro do corpo está doente, todo o corpo deve procurar tratar para que ele esteja são, para que todo o corpo também esteja são. E por que precisamos prezar por esta unidade? Por que precisamos prezar por esta união? Porque somos um só corpo. Somos a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. E assim nós chegamos ao terceiro e último subponto: diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos, conforme ele apresentou na oração sacerdotal no capítulo de número 17 do Evangelho escrito por João. Neste texto, o que os teólogos chamam de unidade de essência na Trindade, percebamos e aprendamos definitivamente. Na Trindade, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo são pessoas distintas, diferentes, com uma mesma essência, possuindo a mesma substância, a mesma natureza e todos com o mesmo propósito. O próprio Jesus falou: eu e o Pai somos um. Da mesma forma que se percebe essa unidade, mesmo na diversidade, porque cada um apresenta características próprias, distintas, porém apresentam também unidade, o mesmo sentimento, a mesma união, o mesmo propósito. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três pessoas distintas, que formam uma unidade, nós cristãos devemos a todo custo buscar essa unidade autêntica, que glorifique o nome do nosso Deus. Tenhamos a clara consciência: somos diferentes, somos muitos, com concepções diferentes, com formações teológicas diferentes, com ensinamentos socialmente falando diferentes. Tivemos berços ou viemos de berços diferentes, com posicionamentos sociais diferentes, com temperamentos distintos e maneiras diferentes, inclusive para fazer as coisas. Contudo, mesmo assim, somos em Cristo Jesus um corpo para perseverar com o mesmo objetivo, tendo como finalidade maior glorificar a Cristo e evidenciar ao mundo que somos a igreja, a noiva do Cordeiro de Deus. Finalizando, podemos afirmar, segundo o que está apresentado na própria conclusão da lição, que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada só e tão somente só na palavra de Deus, ser habitada pelo Espírito Santo. E a igreja também é esta igreja que é local, mas também universal. Não está limitada ao tempo, nem está limitada ao espaço. Ela foi criada para a glória de Deus. Ela existe para a glória de Deus e em breve será tomada, levada ao céu, para viver para todo sempre, ao lado do Cordeiro de Deus, ao lado do Pai, ao lado do Espírito Santo, para a glória do nome do nosso Senhor. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Por hoje é só. Deus abençoe. Próxima lição, lição 4, a igreja e o reino de Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.